Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez com o coração cheio de alegria, não é? Acima de tudo, por compartilhar a palavra de Deus com a sua pessoa. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre a ousadia de ser cheio do Espírito Santo. Fique conosco, Deus vai falar com você através da sua poderosa palavra. Vamos fazer a leitura de um versículo que está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o verso 8. Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Baseado nesse versículo, eu quero falar dentro do seguinte tema: a ousadia de ser cheio do Espírito Santo. Todos nós sabemos que para servir a Deus de forma íntegra, usando a expressão da Bíblia, na sua plenitude, nós precisamos do Espírito Santo. Aliás, para nos tornarmos cristãos, tivemos que nascer de novo. Não há cristianismo, não há vida cristã sem nascimento através da palavra e do Espírito. Mas, para vivermos como cristãos e alcançarmos a maturidade depois do novo nascimento, nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho dito nas minhas prédicas, baseado naquilo que leio na palavra de Deus e na experiência da nossa vida no dia a dia, não só na própria, mas também convivendo com a igreja, vendo o comportamento das pessoas que congregam, que se tornou impossível, e hoje muito mais, por isso que eu disse se tornou, porque a pressão do pecado parece que ela nunca esteve tão agressiva como nos dias atuais, se tornou necessário, acima de tudo, que estejamos cheios do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos debelar essa natureza humana que ela é muito propensa, muito tendenciosa ao pecado. Eu não consigo dominar a mim mesmo se eu não estiver sendo ajudado pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus nesse versículo que eu acabei de ler é, na verdade, uma das mais belas promessas que nós recebemos, e ela veio através de Jesus. Jesus estava terminando o seu ministério terreno, estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, e ele disse no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, que era para que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fosse revestido pelo poder do Espírito Santo. E a partir desse revestimento do Espírito Santo é que eles haveriam de sair pregando o Evangelho e cumprindo a missão que ele havia lhes dado. Agora, nesse versículo, Lucas escreve, ele narra aquilo que Jesus disse em Lucas no seu Evangelho, mas aqui também, como escritor do livro de Atos, ele vai mostrar justamente algo que Jesus prometeu, que nós haveríamos de receber a virtude do Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas,
de Jesus Cristo. E aí ele diz, em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, ter uma experiência com o Espírito Santo é algo extraordinário e que a gente precisa, acima de tudo, valorizar. Nós precisamos entender uma coisa, muito embora haja algumas divergências em torno disso, mas nós, pentecostais, nós interpretamos a Bíblia e sabemos que a promessa do enchimento do Espírito Santo não é simplesmente o receber do Espírito Santo. Toda pessoa que se converte, quando ele aceita Jesus, ele naturalmente recebe o Espírito Santo. E essa experiência que ele tem através do Espírito Santo lhe credencia condições de provar e, acima de tudo, desfrutar do novo nascimento. Mas mais do que ter o Espírito Santo, o Novo Testamento, especificamente Atos dos Apóstolos, vai mostrar a necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Ora, quando Jesus estava dizendo aos discípulos para eles não se ausentarem de Jerusalém até que do alto fosse revestido, ele estava dizendo para pessoas que já tinham o Espírito Santo, que já tinham provado o novo nascimento, que já tinham aceitado ao Senhor, inclusive tinham se batizado. Mas Jesus recomenda a eles essa experiência pentecostal, essa manifestação na plenitude do Espírito, para que eles pudessem ser eficientes na obra do Senhor. E é aí que você verá, ao longo de todo o livro dos Atos dos Apóstolos, o quanto foi significativa essa experiência que eles tiveram com o Espírito. A partir do capítulo 2, quando se dá o evento do Pentecoste, quando a Bíblia diz que um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, né? O Espírito Santo veio ali como um vento, a expressão correta é essa, como um vento, e encheu todos os crentes que estavam ali. A princípio era aproximadamente 500 irmãos, mas como passou 10 dias, muitos foram desistindo, foram embora e ficou apenas 120 crentes. E estes 120 crentes, eles tiveram uma experiência tremenda com o Espírito Santo e foram cheios. E a partir dali, você vai ver uma nova igreja, um novo comportamento. A partir do capítulo 3, você veja Pedro, o apóstolo João e os demais apóstolos cheios do Espírito Santo fazendo coisas extraordinárias. Então, amados, a ousadia de ser cheio do Espírito Santo é algo que está no nosso coração. Eu preciso, acima de tudo, desejar para que eu possa vivenciar. Eu preciso fazer um intervalo comercial e no segundo bloco nós vamos mostrar 3 verdades acerca da plenitude do Espírito Santo. Um minuto só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé, né? Estamos falando sobre a ousadia de ser cheio do Espírito Santo, baseado em Atos 1, versículo 8. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo da importância de se ter essa experiência do Espírito Santo. Agora, o que significa plenitude do Espírito? A plenitude do Espírito Santo nada mais é do que ser cheio do Espírito Santo e ser
controlado. Eu vejo assim, você chegar ao limite de uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo e a partir daí ser controlado pelo Espírito Santo. Então, vejam aqui 3 verdades acerca da plenitude do Espírito Santo. Primeira coisa, a plenitude do Espírito Santo é uma ordem para cada crente. Olha o que está escrito, e eu quero ler em Efésios, capítulo de número 5, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma ordem. Versículo 18 diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo está aqui recomendando para que nós sejamos cheios do Espírito Santo? Porque ele sabia, como nós devemos saber, que sem o Espírito Santo nós não conseguimos vencer a batalha espiritual. É impossível você conseguir vencer o pecado, vencer a tendência, especialmente desse tempo, a inversão de valores que nós estamos vivendo nesse tempo, de tal forma que se a gente não tiver cheio, revestido e vivendo a plenitude do Espírito Santo, a gente acaba cedendo ao pecado e toda essa pressão que o mundo faz. É o que eu tenho visto. Muitas pessoas se deixando levar pela influência do mundo e ao invés deles serem influenciados pelo Espírito Santo e a partir daí eles influenciarem o mundo, o que está acontecendo? Eu estou vendo muitas pessoas sendo influenciadas pelo mundo. Ao invés de influenciar, estão sendo influenciados. Por quê? Porque está faltando a essência do cristianismo. O poder do Espírito Santo para nos dar força, para nos dar autoridade, para nos dar unção, para nos dar capacidade. Esse poder que o apóstolo está nos mostrando aqui é o mesmo poder que Lucas está falando no capítulo 1 de Atos, versículo 8. É essa virtude do Espírito Santo que é dunamis. O que é? Poder em ação. É o poder sobrenatural do Espírito Santo que lhe credenciará a viver uma vida piedosa, consagrada, mas acima de tudo uma vida espiritual. Amados, dentro de nós há uma guerra espiritual constante. A natureza humana lutando contra a natureza divina. E é quem sai vencedor nessa guerra, nessa batalha interior? Aquela que nós dermos mais ênfase. Se eu dou ênfase à natureza carnal, é óbvio que a natureza carnal vai vencer a espiritual. Mas se eu dou ênfase à espiritual, é bem verdade que ela tem a capacidade de vencer a carnal. Então, eu preciso primeiro saber que a plenitude do Espírito Santo é uma ordem para todo crente. Mas existe um outro aspecto que precisa ser considerado. A plenitude do Espírito Santo é passível de repetição. Isso eu coloco em segundo aspecto. Olha só, Atos capítulo de número 4, versículo 31, veja o que está escrito aqui. Ó. No capítulo 2, você vê esse povo sendo cheio do Espírito Santo. Não é? Capítulo 2, você vê o Espírito Santo manifestando o seu poder na igreja. Agora, no capítulo 4, versículo 31, diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por que eles tinham ousadia? Por que eles tinham essa capacidade de pregar o Evangelho com autoridade? Por causa do Espírito Santo. Então, olha, amados, nós estamos aqui e com muito amor, com muito respeito aos nossos irmãos, que também são evangélicos e que merecem todo o nosso respeito, mas que hoje vivem dizendo que essa ação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência, inclusive, de falar em outras línguas, é algo que ficou restrito à igreja primitiva. Discordo, não é? Posso respeitar a opinião das pessoas que assim defendem, mas essa não é a nossa tese. E aqui não se trata de tese, porque trata-se de experiência. Agora, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, e no próprio capítulo 2, quando Pedro está sendo questionado acerca da manifestação do Espírito Santo, ele diz assim no versículo 39, veja se essa experiência de ser cheio do Espírito Santo é só para aquela igreja. Não é isso que a Bíblia diz. Atos, capítulo 2, versículo 39, diz, porque a promessa, que promessa? A promessa de ser cheio do Espírito Santo. Pedro está aqui pregando sobre isso.
sobre o questionamento dos crentes ter sido cheios do Espírito Santo. Aí ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, aqueles que estavam ouvindo, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha o versículo. Eu sou chamado, não tenho dúvida disso. Como você que me ouve também, quero crer que foi chamado. Agora, a Bíblia mostra claramente que eu posso receber essa manifestação do Espírito Santo nas mais variadas situações da minha vida. E aqui você vê que ela é passível de repetição, não é? E o mais importante de tudo, que eu coloco como terceiro aspecto, a plenitude do Espírito Santo produz um caráter semelhante ao de Cristo. Isso não quero dizer, e não estou pregando, por favor, me entenda, que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem os frutos do Espírito que são importantes para a salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de revestimento, eu estou falando de ousadia, eu estou falando desse poder que aqui está revelado através da vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Poder para pregar o Evangelho e servir a Deus como testemunha dele aqui na terra. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência a gente já conclui a mensagem que estamos falando sobre a ousadia de ser cheio do Espírito Santo. Um minuto só. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé, estamos falando, baseado em Atos 1, verso 8, sobre a ousadia de ser cheio do Espírito Santo. E eu encerrei o segundo bloco dizendo da importância de nós desfrutarmos dessa plenitude do Espírito Santo. Agora, veja o que eu quero mostrar nesse último bloco. O que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? O que cabe a mim fazer? Não é? Condições para estar cheio do Espírito Santo. Falo sobre isso. Nesse aspecto, nós precisamos saber que, embora seja ordenada, só se alcança a plenitude do Espírito Santo quando a busca ela é, primeiro, espontânea e, segundo, ela é voluntária. Eu preciso querer. Eu preciso desejar, eu preciso buscar, e buscar com intensidade, com comprometimento, com responsabilidade. Por que no dia do Pentecostes tinha 500 e só 120 foram cheios? Porque os outros 380 não tiveram paciência nem determinação para continuar buscando. Mas aqueles irmãos que perseveraram foram cheios. E hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão acomodadas. Infelizmente, é essa a grande verdade. Há muitas pessoas que se acomodaram. Então, sem querer puxar sardinha, porque eu não gosto de fazer isso para o nosso lado, mas fazendo uma análise, e isso quem mostra é o próprio IBGE, não é o pastor Isaac, apenas números. Quais são as igrejas que têm crescido, que têm desenvolvido um pouco mais? São justamente as igrejas pentecostais. Isso não significa que as outras não sejam importantes e que não estejam também fazendo o seu trabalho. E a gente sabe que cada uma tem o seu papel e, acima de tudo, é importante no contexto do reino de Deus. Mas veja que o crescimento está realmente se dando justamente aonde a ênfase ao Espírito Santo tem sido dada. É verdade, amados, eu como pentecostal que sou, preciso reconhecer que existe muitas vezes exageros, destemperos no meio dos pentecostais. E muitas dessas coisas nós não concordamos. Mas isso não significa que eu vá para o extremo. Concorda? Todo extremo é perigoso. Se a pessoa dá ênfase demais ao Espírito e esquece da palavra, está errado. Mas se a pessoa também só dá ênfase à palavra e não busca o Espírito, também está errado.
Porque aí você corre o risco de se secularizar. Eu conheço muita gente que é exímio conhecedor de Bíblia, conhece mais Bíblia do que todo mundo. Mas veja a igreja dele, se está crescendo, se está desenvolvendo, se está prosperando. Por quê? Se a palavra é pregada com tanto conhecimento, falta a essência, que é o Espírito Santo. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, meus amados. Então nós precisamos dar ênfase ao Espírito Santo. Eu jamais teria coragem de enfrentar os desafios que enfrento se não fosse através do Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, o crente precisa ter grande fome e sede pela própria ação do Espírito Santo na sua vida. O próprio Jesus diz no capítulo 7 de João, olha o que ele diz aqui, eu preciso ler. João capítulo 7, versículo 37. Jesus nos ensinando acerca dessa matéria. Veja só, deixa eu ler, porque lendo é melhor. Capítulo 7, versículo 37, diz assim, ó. E no último dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não tinha sido glorificado. Está escrito. Tem que ter sede, tem que ter fome, tem que ter desejo, tem que ter vontade. E é aí que Deus manifesta o poder do Espírito Santo. Tem gente, eu só fosse cheio do Espírito Santo se Jesus quiser. Jesus já deu a ordem. Agora você tem que buscar. Desejar é algo extraordinário, você precisa desejar. Eu lembro quando eu tive a primeira experiência do batismo com o Espírito Santo. O meu desejo, a minha vontade, aquela gana, aquela sede de ter uma experiência, de ser cheio do Espírito Santo. Coisa mais linda da minha vida. Lembro daquela primeira experiência como se fosse hoje. Agora, como é que alguém que não tem essa experiência vem querer me dizer que o Espírito Santo não se manifesta mais nesses dias? Você não pode dizer que uma laranja está doce se você não provar dela. Só quem prova é que sabe de fato que ela está doce. Então, a minha mensagem dentro dessa programação tem esse objetivo, despertar você. Busque o Espírito Santo, meu irmão. Não atreva a querer servir a Jesus sem o Espírito Santo, porque é uma questão de tempo. A médio e longo prazo você vai ter problema. Por quê? Porque, irmãos, essa natureza nossa, não é a sua, é a nossa. Eu também não sou diferente de você. Ela é terrível. A natureza humana, ela fala mais alto. A Bíblia diz que a carne está pronta, mas o Espírito está pronto, melhor me expressando, mas a carne é fraca. Então o Espírito Santo precisa dominar a carne. E você precisa ter a ação do Espírito Santo na sua vida. É verdade que não é só ser cheio do Espírito Santo, pronto e acabou. Não, eu tenho que ir em busca do fruto do Espírito, que é outra coisa. O fruto do Espírito, que Paulo vai tratar lá em Gálatas, nós temos que ter o fruto do Espírito. Agora, tudo isso começa a acontecer na nossa vida à medida que a gente dá ênfase, que a gente dá espaço ao amado Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você, consagra a sua vida, busque o Espírito Santo. Acima de tudo, faça o que Paulo está recomendando em Efésios, capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É essa mensagem, querido, que eu quero deixar para você, que é ouvinte do nosso programa, o programa Palavra de Fé. Vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos ajude a termos a ousadia de sermos cheios do Espírito Santo. Vamos falar com o Pai em oração. Pai querido, Pai santo, Pai de amor. Como é bom falar do teu amado Espírito Santo. Obrigado pela experiência de ser templo, acima de tudo, de ser portador dessa poderosa, maravilhosa experiência
que é com o Espírito Santo. Nós sabemos que somos templos do Espírito Santo. E como a terceira pessoa da Trindade, como Deus que é, Pai, Ele está conosco, nos dando condições de vencer, de triunfar, de sobressair ao pecado. Deus nos ajude a debelarmos a nossa natureza carnal através de uma ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Que nós consigamos ter uma experiência com o Espírito Santo, que ela vá na sua plenitude alcançar todos os recântaros da nossa alma. Ô Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, o teu amado Filho, que nos fez essa promessa e que foi cumprida. Ele mesmo disse que nós não ficaríamos órfãos, que Ele rogaria ao Senhor para que Ele enviasse o Espírito Santo. E hoje nós temos a grata satisfação de termos o Espírito Santo conosco. Abençoa cada irmão, cada irmã que está orando comigo, Pai. Em nome de Jesus, manifesta-nos o Teu Espírito Santo. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé e a nossa expectativa é de que de alguma forma a gente possa contribuir para que você seja edificado pela Palavra do Senhor. Eu quero me despedir de todos vocês, desejando a todos uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Lembra sempre daquela frasezinha que eu uso aqui? A bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.